Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo ao podcast Páginas Marcadas. Hoje nós vamos levantar um tema que eu acho que é muito pertinente à realidade que nós estamos vivendo em meio a todos esses pensamentos que vão surgindo, né? Essas ideias, essas bandeiras, essas ondas, né? Esses conceitos. E eu tenho como convidado meu amigo Gessner, que ele é teólogo, professor de história, homem de Deus, e ele está aqui para compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento, né, Gessner? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Renata, eu que agradeço o convite, agradeço mais uma vez estar aqui. Para mim é uma alegria falar sobre coisas que não se passam, sobre a palavra de Deus Verdade, que não se passa. é verdade. Não tem tempo e não tem fim. Glória a Deus, é verdade. E em meio ao mundo que nós estamos vivendo, como as pessoas elas estão querendo cada vez mais reformar a palavra de Deus, atualizar, modernizar a palavra de Deus, né? Deixar tudo permitido, tudo normal, né? Tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como certo na nossa vida e errado, né? Que nós vamos estar falando sobre a ética cristã, né? O homem ele vem querendo mudar, transformar, né? O que Deus deixou para nós, né? E antes de nós começarmos, Jéssica, eu quero agradecer às pessoas que estão colaborando com esse projeto, que é o Mineiríssimo, distribuidor de doces. Não sei se você conhece. Conheço muito. O Juliano, que tem agência de carros, a JF Motors, o Giovanni Store, e a loja da Mona Lisa e do Marcelo, que é a Viva Sol Energia. Então, eles são os nossos patrocinadores. Eu agradeço muito por essa ajuda nesse projeto, que é um projeto de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra ela tem ido para muitas pessoas, para a glória do Senhor, e eles estão fazendo parte desse projeto aí conosco. E agora, vamos começar, Jéssica. Direto ao ponto. Antes da gente, né, de entrarmos no aborto em si, fala um pouco pra gente sobre a ética cristã, porque muitas pessoas não sabem o que é ética cristã, né? Aonde que ela se enquadra, onde ela se encaixa na nossa vida. A ética, não só a cristã, mas uma ética geral que a gente tem hoje, uma ética filosófica, sociológica. A gente vai encontrar vários filósofos hoje falando, como Clóvis de Barros, por exemplo, falando que a ética são conjuntos, são ações que nos levam a buscar uma felicidade e relacionar uns com os outros. São como as nossas ações, como a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver, os nossos valores de convivência. Certo. Como que os nossos valores, esse conjunto de valores que temos, eles, juntamente, como eles vão nos fazer levar, como eles vão nos levar a outras pessoas, e isso, como que isso vai ser uma junção desses valores, como eu me relaciono com isso, e como que isso me traz uma felicidade, ou momentos de felicidade. Já na ética cristã, os nossos valores não são mais os nossos valores. A ética cristã é quando a gente entende quem é Cristo. Quando a gente entende que Cristo é aquele que nos transforma. É aquele que agora os nossos preceitos, os nossos valores, a nossa forma de pensar, ela vai sendo moldada ou transformada, melhor dizendo, ela vai sendo transformada segundo Cristo, segundo Jesus. Então a nossa ética agora, ela também se torna parecida com Cristo. Ela se torna a imagem e semelhança de Deus. Porque Cristo é revelado, Cristo é a imagem de Deus aqui na Terra. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Não é? Então, quer conhecer a ética de Deus? Conheça a ética de Jesus.
Antes de nós entrarmos num assunto central, que é aborto, eu preciso falar uma coisa aqui sobre ética. Quando a ética cristã ela atua nas pessoas, ela traz uma confusão entre o mundo e aqueles que são cristãos. Sim. Ou, usando uma palavra mais atual, entre descrentes e cristãos. Não é? Quando o René Descartes fala assim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Mas a tradução mais certa é penso, logo sou. Quando nós trazemos para a ética cristã o penso, logo sou, eu passo a deixar de o grande eu sou ser Deus, para que eu seja Deus da minha própria vida, ainda que descrente. Ainda que isso não passe na cabeça de um descrente, mas nós já começamos a entender que eu tenho esse preceito, eu tenho esse valor acima de qualquer coisa, e isso então me leva à felicidade. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso driblar qualquer consequência dos meus atos para poder atingir uma felicidade. E hoje tem muito, né, esse pensamento assim, você pode, você é dona de você mesma, você seja dono da sua própria vida, né, conquiste a sua felicidade, conquiste aquilo que você acredita, né? Então as pessoas estão buscando os valores que elas estão criando para elas mesmas, estão criando uma ética pessoal, né? Uma ética do eu, né? Eu vivo para eu mesma, então as mulheres, né, no caso que a gente vai entrar do aborto, eu sou dono da minha própria vida, eu faço dela o que eu quiser, né? Então eu dito a vida e dito a morte, né? Mas a gente não pode olhar só para fora. A gente tem que olhar para dentro do nosso contexto em que vivemos também. Sim. Dentro do nosso meio evangélico, entre aspas, vamos falar de nós, não vamos falar de outras pessoas, mas dentro do nosso meio desse evangelicalismo que tem surgido, as pessoas hoje tem muitas pessoas hoje focando a sua ética numa ética do Antigo Testamento. Não que ela não seja válida mais. Mas veja só, Jesus fala assim, os profetas te disseram, a lei te disse, não é? Mas você pega, quando você chega lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele fala assim, olha, me foi dito, se você matar, olho por olho, dente por dente. Sim. Mas agora, só de você ter ira do seu irmão, é você olhar com mulher de rancor, ou só de você cobiçar a mulher do seu próximo, você já não perou. Não é? Sim. Então a nossa ética agora muda a partir do Sermão do Monte. Para mim é o grande divisor de águas que Jesus nos traz. Olha, não é mais você fazer o que você quer. Sabe, mandou você caminhar uma milha, caminhe duas. Mandou você carregar o escudo, as armaduras do centurião romano, faz uma só não, faz duas. A ética cristã, Renata, ela é você buscar no próximo Deus. Isso. Tanto é que lá em Êxodo falava a lei, né? Não matarás, né? Aí Jesus vem e fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, consequentemente, eu não vou matar. Eu não vou desejar o mal, eu não vou fazer o mal para ele, porque eu tenho o amor de Deus em mim, então eu vou ser amor para o outro, assim como Deus é amor em mim, né? Então, a ética cristã hoje, ela, na verdade, ela resume tudo aquilo que no passado, no Antigo Testamento, se pregava. Jesus veio e resumiu praticamente os 10 mandamentos, né? Em 2 ali, amar a Deus
sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Apesar disso já ser falado na lei, se a gente pegar Levítico 19, se não me engano, já vai falar para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Aí tem uma outra, agora não adorar outros deuses, não adorar né? outros deuses, mas Levítico também vai falar que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo também já era falado na lei. Uhum. Só que o que um homem faz? Quando a gente faz uma... que é importante a gente deixar claro, e a gente vai usar isso dentro da nossa conversa, o relativismo. Uhum. Nós relativizamos as coisas. É verdade. Olha, isso eu quero, isso eu não quero. E a gente faz isso na nossa vida, é normal isso, né? Uhum. Só que quando a gente fala de ética cristã, não existe relativismo. Não pode existir. Porque senão eu relativizo as coisas como... eu faço um relativismo em relação a Jesus. Então eu quero Jesus até um certo ponto. Quando ele chega até a mim e ele começa a revelar os meus pecados, eu não quero mais. Uhum. Porque há um grande problema de andar na luz. As sombras são reveladas. Exatamente. A luz traz sombras. Uhum. A luz, não é que ela traz, a sombra já estava ali. Mas quando você anda na escuridão, a gente não enxerga essa luz, a sombra. Uhum. Quando a gente sai na luz, a gente passa a ver essa sombra. Sim. E aí então a gente começa a escolher que sombras ou não apagá-las, que sombras ou não deixar de ter. Olha, tem sombras que eu quero pra mim. Tem sombras que eu gosto que me atormentem. Não é? As sombras de estimação, os pecados de estimação. E dentro da ética cristã, isso não pode existir. Porque ela vai determinar o que é certo e o que é errado e acabou, né? É aquela passagem do jovem rico, por exemplo. Jesus vai falar, olha, vai lá então. Vende tudo. E quando ele fala vende tudo, se a gente for pensar, olha como Jesus queria mostrar para ele o que era uma sombra, qual era a sombra dele. Porque Jesus fala assim, ó, vai lá e vende tudo. Para ele vender tudo, ele tinha que contabilizar tudo que ele tinha. Ele tinha que fazer um inventário de toda a sua vida. O que eu tenho tanto assim? O que eu tenho que vender? Por que o meu dinheiro me atrapalha diante de Jesus? Isso sabe, eu já estava pensando em relação a isso. Quando Jesus ele fala para ele vender tudo, eu creio que Jesus, na verdade, isso que eu penso, né? Que ele, de uma certa forma, ele estava provando esse menino. Porque se ele falasse assim imediatamente, sim, Senhor, eu vou vender tudo. Talvez Jesus falasse assim para ele, olha, eu conheço agora o teu coração, eu sei que você está desprendido. Porque Jesus, ele tinha aquelas pessoas que mantinham a obra. Então, não era pecado ter dinheiro. Não, Jesus não precisava do dinheiro dele. Né? Nunca foi pecado ser rico. Não. Mas aonde está o seu coração, sim, que vai determinar o pecado. É o dinheiro ser um Deus na sua vida. Exatamente. Não um Deus maior, porque não existe outros deuses. A gente não pode, você acabou de falar, a gente não pode ter outros deuses. Sim. Né? E quando Jesus fala para ele, olha, vai lá e vende tudo que tem, é a luz. É mostrando, porque Jesus, o jovem rico não precisava provar para Jesus. Exatamente. Quando manda que ele vendesse tudo, era para revelar para ele aonde estava o coração dele. Aonde estava o coração dele. Sim. Então, para se ter ética cristã, para se querer viver com Cristo, eu agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? É Cristo se revelando a mim. É Cristo trazendo a mim uma nova forma de viver. E qual que é a forma de viver de um cristão? É que o outro seja melhor do que eu. É que o outro esteja melhor do que eu. Não é? Sim. Não é uma comunidade, não é uma forma de pensar comunista, vamos dizer assim, marxista, sei lá. Mas é uma forma de pensar
em que todos que estão à minha volta são mais importantes do que eu. Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus, e consequentemente de Jesus, porque Ele é Deus, e é isso que levou Jesus para a cruz, Sim. não é? Quando ele fala assim, olha, que Ele é Deus, quando Ele se revela como Deus, e que Ele é mais importante do que tudo, mais importante do que o Império Romano, mais importante do que a consciência, do que o caráter judaico. Não é? Se você quer me seguir, seja então agora um judaico cristão. E isso levou, porque isso desagradou o Império Romano, isso desagradou os sacerdotes, isso desagradou os fariseus, isso desagradou os judeus, que tramaram contra Jesus. Desagradou a Judas, porque olha, esse dinheiro aí não vale nada, o dinheiro está na tua bolsa, é teu, você que comanda tudo isso aí. Não é? Mas esse assunto de ética é tão importante, de ética cristã, é tão importante nós entendermos, porque senão a gente fica senhores de nós mesmos. E quando somos cristãos, Jesus é o nosso filho, nosso dono. Ele é aquele que agora comanda. Olha, eu perseguia cristãos, falando de Saulo, agora eu sou o cara que leva o nome de Jesus. Sou perseguido. E sou perseguido. Quando Paulo tem um encontro com Jesus lá, Jesus fala com Paulo, e Paulo vai ao chão, ele não caiu de cavalo nenhum, pelo amor de Deus. Ele vai ao chão e fica lá esperando que alguém, coordenado por Cristo, olha, alguém vai lá orar. E é Bernabé que ora com Jesus? É Ananias, né? Ananias, ele vai lá orar com Jesus, com Paulo, com Saulo, e ele volta a enxergar. Você imagina a cabeça desse cara que... Deixa eu arrumar aí. Melhorou? Aí você imagina a cabeça desse cara. Olha, vai lá e ora que eu vou te mostrar um homem que eu vou mostrar para ele o quanto bom é, quanto vale a pena sofrer por mim. Você imagina como teve que mudar a ética desse cara? Sim. Mudar a cosmovisão desse cara. Olha, se eu... Você entende como homem que era treinado para perseguir, né? Um homem que tinha cartas ali para... Sim, aí passou a depender de alguém. E a visão também daquele que foi Ananias, de Ananias que foi orar com Paulo. Você imagina ele... Ananias também. Está lá vivendo a sua vida tranquilo. De repente ele fala assim, olha, eu vou te proporcionar um encontro com um dos maiores aí entre os fariseus. Daquele que persegue os cristãos. Vai lá, ora com ele, ele está cego. Na minha cabeça, eu falo para você que está cego, deixa ele cego. Sim. Ele persegue o cristão, não é assim? Tanto é que ele fala aqui no versículo 13, né? Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quer dizer, tipo, meu Deus, você está mandando eu ir para aquele que está perseguindo o teu povo. Tem certeza que está certo isso, né? Está certo isso? Porque aí muda, né? É isso que Cristo faz. Ele transforma a nossa ética, ele transforma a nossa maneira de pensar. Sim, nossos achismos, preconceitos, conceitos. Tudo, até os nossos conceitos, né? É verdade, até os nossos conceitos. Porque aí a nossa busca por felicidade, porque a ética é isso. Sim. É aquela busca de momentos de felicidade. A felicidade plena não existe. Não, pelo menos por enquanto. Por enquanto não. Por enquanto não. A gente sempre vai ter as mazelas, as tristezas, os desafios, os vales, né? Mas a ética nos proporciona isso. Os nossos valores, nosso conjunto de valor é proporcionado para isso, para buscar alegria, buscar felicidade. E aí, de repente, a ordem de Jesus é vai lá e ora.
com aquele que te persegue. Quando aproximamos da luz, mostra as sombras. As nossas sombras geralmente é isso. É a gente querer estar só perto daqueles que nos quer bem. E aí Jesus vem com a ordem assim, olha, vai por todo mundo, batizando em meu nome, fazendo discípulo e tal. Conheça outras pessoas, esteja perto de outras pessoas. Essa é a nossa mudança, a nossa ética é essa mudança. A ética cristã é essa transformação de aquele que não queria ter amizade com ninguém, de não querer estar perto de ninguém, ter que ter muitas amizades. Daquele que não gosta de falar, ter que falar. Daquele que não perdoa, tem que perdoar. E saber que a gente tem que perdoar, porque também somos pecadores. Exatamente. Porque não é mais adulterar, você possuir outra pessoa. É só de você olhar com um olhar cobiçoso, você já... Né? Olha como o Sermão do Monte transformou a nossa ética. A ética em si, como ética, a ética ocidental, ela é toda pautada no Antigo Testamento. Não matarás, né? Não adulterarás, não adorar outros deuses, e assim vai. Mas não roubarás, isso está na nossa Constituição. Sim. Né? Até 1950 e pouco, né, existia o não adulterarás na nossa Constituição, depois tirou, que não podia ter divórcio. Não, o divórcio era proibido para a mulher até 1950. Mas está ainda na nossa Constituição. A nossa Constituição vem desse Antigo Testamento, a Constituição Ocidental. Para nós, cristãos, nós seguimos também a nossa Constituição, porque a gente deve seguir a lei do país em que vivemos, mas já não é mais essa lei. A lei que seguimos é a lei que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Olha, eu perdoo o meu irmão porque eu também sou pecador. Não é porque ele me fez algo que eu também não possa fazer para ele. É pensar dessa maneira. A nossa ética é transformada através de Cristo. Sim. E aí, entrando no nosso tema de hoje central, que é o aborto, qual é que é a visão, né, da ética cristã em relação ao aborto? Porque o aborto, ele é um assunto muito, muito complexo, né? Existem muitos pensamentos, muitas vertentes, tem os que são pró-aborto, né, outros que são contra o aborto, e se levantam aí muitas ideias, muitos conceitos, né, a respeito disso, né? Então aí eu fui pesquisar um pouco quando que começa a vida de um embrião. Isso dentro da biologia, né? Porque às vezes você vai falar, começa na concepção, como nós vamos entrar nisso. Mas aí vem essas pessoas aí de fora, não, a vida não começa na concepção. Aí eu fui pesquisar quando que ela começa. O que a genética fala em relação ao embrião. Então, a genética, ela afirma que no momento da fertilização, que é quando o espermatozoide se une aos óvulos, né, ali forma um zigoto, ali vem os 23 cromossomos femininos, os 23 masculinos, e quando eles formam um zigoto, né, uma célula ali, formação, ela já tem 46 cromossomos, então ela já tem uma carga genética de um e do outro. Né? Então ali já se forma uma nova entidade biológica. Já tem vida. Já é uma célula ali que está em formação. Então ali já existe uma vida, né? Então ele já é um programa individualizado, já é um ser ali. Aí eu vi alguns estudos que eles pegaram alguns embriões e tiraram do útero materno e começaram a alimentar esses embriões para ver se ele tinha capacidade de se manter vivo fora do útero. E ele tem, porque ele tem vida. Sim. Ele tem vida. Então ele é um ser que vive. Isso a ética biomédica. Porque, né, existem, né, em todas as áreas tem a sua ética, né? Então na biomedicina, na ética biomédica, o professor, que é o Hélio
Esgrécia, ele afirmou que o embrião na concepção já tem vida. Né? Então já começa ali o início da vida no embrião. Aí a partir dali, desse estudo que é feito, começa a se levantar outras visões. Vários pensamentos, cada um, né, vai levantar aquilo que estuda, aquilo que acredita que seja, né? Aí eu anotei aqui a visão da genética, que começa na fertilização, na fecundação. Tem a embriológica, que eles acreditam que o embrião ele começa com ter vida na 3ª semana só de gravidez, então até lá, antes disso, pode-se fazer um aborto, porque ele é só um emaranhado de células, como eles afirmam. Né? A visão neurológica, que eles acreditam que na 8ª e na 20ª semana, onde começam as ramificações neurológicas, é onde começa a ter os estímulos nervosos, então ali tem vida. A visão ecológica, que quando o feto ele pode sobreviver sozinho, fora do útero, depois do início do seu nascimento. Então essa visão aqui acredita que a vida é só depois que nasce. Sim, só depois que respira. Né? Depois que respira. E a visão metabólica, que eles acreditam que são os espermatozoides e os óvulos são tão vivos quanto qualquer outra pessoa. Então essa aqui, a metabólica, ela bate um pouco, né, de igual ali para essa da genética. É porque a metabólica já vai falar que é antes de nascer, né? É. Qualquer espermatozoide, qualquer óvulo já tem vida. Já tem vida antes de até nascer, de se fecundarem, né? Então, o que na verdade, o que está em jogo nisso tudo é a vida do embrião, né? É levantado essas discussões de que é isso, que é aquilo, começa ali, mas o que tem que ser levantado em questão é a vida. E é aí que a ética entra. Sim. Não é? Porque a gente tem que entender que se a gente falar assim, olha, aquela pessoa lá rouba. Uhum. E se você perguntar para alguém assim, ela tem ética? A grande maioria das pessoas vai falar assim, não, ela não tem ética. Sim, ela tem ética. Tem. Porque a ética dela permite roubar. É. Agora... Não tem até o tribunal do crime? Sim. Tem no tribunal do crime, eles têm a ética deles. Tem a ética deles, que pode ser controversa com a da gente, mas tem. Mas tem. E a questão é, quando a gente envolve ética e aborto, primeiro que a gente coloca até o pescoço da gente falando sobre isso. Sim. Mas eu achei muito pertinente falar sobre isso, porque a gente vai envolver dentro do nosso meio evangélico, do nosso meio cristão, a gente vai envolver aqui já começando uma discussão entre nós mesmos. Sim. Porque existe uma ramificação, uma vertente dentro do nosso sistema religioso. E antes de citar esse sistema religioso, eu preciso citar aquela passagem que quando está o fariseu e o publicano orando, o fariseu está lá, Senhor, eu jejuo 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, Senhor, eu dou dízimo até das minhas hortelãs. Quando ele ora, ele se vangloria, ele traz a glória para ele, não é? E está lá o publicano, Senhor, eu sou pecador, eu sou o menor dos homens. E está admitindo os seus pecados, está admitindo que o que ele faz é errado, que a ética dele, a maneira que ele enxerga, a cosmovisão que ele tem de mundo é errada. Sim. Se nós entendemos esse texto e trazermos para o nosso contexto, para o nosso objeto de estudo hoje aqui, a gente vai ver que a gente não pode relativizar. A gente já falou um pouquinho sobre relativismo. A gente não pode relativizar o que a palavra fala em questão da vida, em questão de quando se começa a vida. Eu até anotei alguns versículos aqui, porque existe uma vertente hoje neoliberal, vamos dizer assim, libertária de Cristo, de que a religião pode ser libertária de Cristo, assim como aquele fariseu estava lá.
A gente pode mudar, descentralizar Cristo e achar, por exemplo, eles interpretam o texto lá de Gênesis 2, no versículo 7, que o homem só tornou-se alma vivente somente depois de Deus ter dado a vida, o sopro. Porque Deus criou o homem, né, com as próprias mãos, tal, e aí ele soprou a vida. Veja onde entra o relativismo. Ali nós estávamos falando da criação. Não houve uma concepção, não houve os 23 cromossomos da mulher, os 23 do homem. É claro que a vida ali só houve depois que Deus soprou, né, o sopro da vida. Mas isso não houve mais, foi a partir dali começa a humanidade, segundo a nossa ética, segundo a nossa interpretação de tempo. Eles pegam Jó, no capítulo 34, e falam assim que a vida está relacionada à respiração, no Jó 34, no 14 e 15. Se a vida só está relacionada à respiração, é só quando a criança nasce. Chorou, tem vida. Não chorou, está morto. Então, peraí. Não é disso que a Bíblia está falando. A gente não pode relativizar a vida. Porque quando a gente relativiza as coisas, a gente tira Deus do centro. Exatamente. Tanto é que aqui em Gênesis, quando ela tem quando ela vai haver uma concepção ali, né? Que ela vai ficar grávida de Caim, ela fala assim, ó, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem, com o auxílio do Senhor, né? Então aqui ela já tem um entendimento que aquele bebê que ela gerou foi o Senhor que permitiu aquela gestação, porque Ele é o Deus da vida. O filho, né? Nasceu porque Deus deu a vida para aquele bebê. Porque a nossa ética como cristãos, tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, inclusive filhos. Exatamente. São herança do Senhor. São herança do Senhor. Se nós fazemos filhos para Deus, para a honra e glória de Deus, não tem como a gente pensar em não ter esse filho. Porque quando a gente pensa em não ter esse filho, em abortar uma criança, a gente precisa dar nome às coisas, né? Isso seria aborto. A gente não pode ficar passando pano para nada disso. Em abortar um filho, em abortar uma criança que ali está e querer ficar relativizando, olha, ela só vai ser... A ciência está falando que ela tem vida já na concepção, não é? E Lutero, quando fala assim que a crença em Deus sem ciência é fanatismo. Por que ele fala isso? Porque há uma relação entre Deus e os homens. E Deus deu essa capacidade para o homem de fazer ciência. Não para provar algo contra Deus, mas para mostrar aos homens como é Deus. Porque é perfeito a concepção, não é? É perfeito o nascimento de uma criança, é perfeito como ela vai evoluir dentro do ventre da mulher. E ali você vê, é tão perfeito porque vai unir os cromossomos de um com as características únicas de um, e ali vai se formar um outro ser único, através desses dois cromossomos, né? Então é muito perfeito, né? A ciência, ela prova isso, né? Essa perfeição de DNA, né? Quando nasce com problemas no DNA, tudo isso é gerado nessa concepção, ali na concepção, né? Então, aí a gente entra num assunto bem polêmico quando tem uma deficiência já dentro da barriga da mãe, dentro do útero. E se descobre isso, olha, tem uma deficiência. Será que a gente pode abortar como cristãos? Será que a gente não está deixando de crer que não há impossíveis para Deus?
E mesmo que Deus, que aprove a Deus que essa criança nasce e viva a vida inteira com aquela deficiência, não cabe a nós querer entender. Algumas coisas não são reveladas aos homens. O que a gente entende é que se for uma luta para a mãe, para o pai, para criar aquela criança, Deus vai estar com eles o tempo todo daquela luta. Exatamente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então, nem em caso de doenças graves, a gente não pode aceitar o aborto. A gente não deve de aceitar como cristãos. Porque a gente sabe que se aquilo veio de Deus para nós, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, não é nem para provar o coração daquela criança que está vendo, mas sim que está vindo, mas sim para provar o coração dos pais que vão ter que cuidar. Sim. Porque nossos filhos são dados a nós por Deus. Não é? Com o auxílio, assim como você falou lá em Gênesis. Olha, com o auxílio de Deus, eu estou gerando um homem. Sim. E todas as crianças que vêm até nós, vêm com o auxílio de Deus. Tanto é que Deus lhe fala o que lá em Jeremias, no capítulo 1, né? Ele fala para ele lá, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, mesmo que aquela criança que está sendo gerada ali, ela vai nascer com deficiência, seja lá o que for, como ela vai nascer, Deus já o chamava pelo nome. Sim. Ela não é qualquer uma que está ali. Não é uma renegada, não é uma abandonada porque ela está com deficiência, com problemas, né, de DNA, de má formação. Ela é escolhida por Deus. Ele fala, eu te escolhi. Então o Senhor, ele já nos chamava pelo nome desde o ventre da nossa mãe. Então quer dizer, se ele te chama pelo nome, é porque você é uma pessoa. Sim. Ele já nos conhecia, já, né? Nos conhecia. Desde antes da formação. Se ele nos conhecia, então não tem como a gente vir ao mundo, a gente ser fecundado. Sim. São ser uma pessoa só depois que milhões nasceu. de espermatozoides. Não é porque eu fui o mais esperto e o mais rápido que eu fecundei, que o espermatozoide fecundou a minha mãe. Sim. O óvulo da minha mãe. É um propósito de Deus. Era um propósito, é aquilo. É Deus gerando vida através dos homens. Sim. E essa é a nossa consciência como cristãos. Que nós geramos vida. Aí entra um detalhe que nós precisamos tocar nesse ponto. Nós não geramos vida. Deus gera vida através de nós. Seja ela uma vida de um feto, de uma criança, ou seja, uma vida que se converte e tem uma nova vida, e que tem uma transformação. Gera frutos de justiça. Gera frutos de justiça. Deus age através de nós. Ele precisava disso? Não. Ele podia agir por ele mesmo. Mas aprove a Deus que agia através de nós. Então há um relacionamento. Há uma construção de relacionamento entre nós e Deus. Sim. O primeiro degrau dessa construção é a gente entender que eu preciso viver segundo Deus. Que é preciso eu viver e entender quem é Deus. Porque Deus já nos conhece tanto a nossa parte, entre aspas, aí, boa, como a nossa parte ruim. Sim, sim. Deus nos conhece por inteiro. Porque lá no Salmo 51, no versículo 5, eu quero até ler. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, Salmo 51, no versículo 5. Fala assim, ó. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Ora, se nós somos frutos do pecado, não é? Do pecado lá de Adão e Eva. E quando fala do pecado de Adão e Eva, não está falando de duas pessoas, está falando da humanidade. E dali se discorreu toda a humanidade sendo fecundada em pecado. Ora, se na fecundação, quando a criança já é fecundada, ela já tem pecado, então ela já existe. Exatamente. Já tem vida. Porque não tem pecado no que não está vivo. Sim. E depois, Davi, ele fala no 139, no versículo 16, que os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então aqui, o pecado já tem dentro do embrião, porque ele já está vivo. E o Senhor já está olhando para o embrião, ele já sabe como vai ser nosso coração, né? Ele olha para o embrião, ele já sabe quais são as sombras daquele embrião quando ele nascer. Sim. Porque a história dele já está escrita. Já está escrita, então, ou seja, no livro dele. No livro dele. Deus, ele nos conhece desde antes de nascermos. E daí a gente pensar como cristãos, gente, não dá, não tem justificativa, não tem como a gente, não fecha a conta a gente querer transformar isso, é a gente trazer para Deus o logo sou que o Descartes falou, não é? Sim. É a gente querer se colocar no lugar de Deus. Não existe idolatria maior do que a gente querer ser Deus. O que aconteceu com Lúcifer? Exatamente. A gente querer buscar um aborto, buscar conforto nele, porque esse é o grande problema do aborto. Para mim, o grande problema do aborto é buscar conforto nele. Olha, essa criança é indesejada, mas e se for um caso de estupro? Não é necessário o aborto. Cria essa criança, tem essa criança, dá para adoção. Dá para adoção. Exatamente. Né? Tem tanta gente querendo adotar. Eu sei que a lei da adoção precisaria de um advogado que está falando aqui. Eu não sou especialista nisso. Mas tem essa criança, não cabe a nós matar. Não cabe a nós, cristãos, usurparmos uma vida, determinar a vida e a morte. Porque isso é ser Deus. Porque isso é ser Deus. Isso é querer ocupar o lugar de Deus. É querer... Se existe a ciência, e a ciência nos foi dada por Deus, e nos capacitou para, por exemplo, ajudar uma adolescente, sei lá, que foi estuprada. Existe a psicologia, existe aí a psiquiatria, existe tantas formas de ajudar essa criança, inclusive espiritualmente, que tudo isso foi dado por Deus, tanto a ciência como a parte espiritual foi dada por Deus. Exatamente. Existe uma rede de apoio que se pode fazer sobre isso, né, que possa fazer sobre essa vítima. Mas tirar a vida tanto daquele que agrediu, como que estuprou, tanto quanto aquela que foi estuprada, não cabe a nós. Não cabe a nós. Porque o que acontece? Se você der a liberdade do aborto, de você mudar uma consequência, né? Ah, a menina engravidou do namorado, tal. É uma consequência, né? De não se prevenir, né? Tal. Ah, então eu vou burlar essa consequência. Então imagina uma pessoa que tem o vírus de HIV. Ela vai ser morta? Por conta dessa consequência? Então nós não podemos dominar as consequências, criar rotas de fuga para essas consequências. A consequência ela tem que ser assumida. Seja, porque né, saiu com o namorado, engravidou, não tenho mais idade para ter filho, porque não sei o que. Então quer dizer, eu vou sempre ficar arrumando, né, uma rota, um escape para as minhas consequências. Então, se você for generalizar, então
as pessoas com HIV, pessoas com doenças incuráveis, elas têm que ser mortas também, porque são consequências. São consequências, porque não cabe a nós o juízo das coisas. Exatamente. Não cabe a nós querer ser Deus. Cabe a nós buscar entender o caráter de Deus e por que Deus permite as coisas, Sim. conhecendo a palavra de Deus. Sim. Olha só o que fala em Gálatas 1,15. Vai falar assim, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E olha só como a Bíblia ela vai se completando, porque no Salmo 51, no versículo 5, vai falar que o feto já tem pecado. E o Paulo vai falar em Gálatas, aqui no 1,15, que aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, fala assim, ó, essa é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta alicerces da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então, dentro dele, ali dentro da mãe, já é formado o espírito de Deus. Sim, e aí a gente vai entrar... Quanto mais a gente vai conversando, mais esse emaranhado para nós cristãos, para quem não é cristão, parece loucura. Fala que é loucura mesmo, mas para nós não é. Para nós é poder de Deus. É poder de Deus. E somos separados por graça. Pela graça nós somos separados. Porque para nós cristãos, nós não merecíamos nem viver. Como eu disse há pouco aí atrás, o pecado não foi de Adão e Eva, foi da humanidade. E se é da humanidade, eu estou envolvido nisso. E se Deus aprove a Deus que eu nascesse e tivesse vida e recebesse o fôlego de vida, mas como você leu aí em Zacarias, o Espírito de Deus já estava em nós antes de nascer. Que aí a gente entra lá, João Batista e Jesus. João Batista e Jesus. Que é lá em Lucas, né, no capítulo 1, no versículo do 41 em diante. Você quer ler pra gente? Vou ler pra gente. Muito interessante. A partir do 36, né? 36, isso. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre que dará à luz. Mas por que sou tão agradecida ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Meu Deus, que olha como é profundo esse texto, como é lindo e profundo, porque o bebê já se agitou porque ele reconheceu a Deus. Ele reconhece Jesus ali como Deus. Sim, ele se alegrou, né? De um feto. E aí a gente querer privar isso de o próprio feto. Sim. Não é? Isso não é exclusividade de João Batista, de reconhecer já a Deus. E a gente quer privar. Privar uma criança de nascer é privar que o propósito de Deus na vida daquela criança exista. Olha o propósito de Deus para João Batista. Olha o propósito de Deus para John Wesley. Olha o propósito de Deus para John Locke, para vários outros aí. Para gigantes que hoje ainda existem, gigantes na fé. Né? E se a gente fosse privar essas pessoas de nascerem hoje,
Porque é assim, ó, Renata, eu entendo assim que algumas pessoas falam assim, se eu não fizer, outra pessoa faz. Eu não entendo assim o propósito. Uhum. O propósito que Deus tem para mim, Ele não tem para mais ninguém. Que é seu, é seu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Pode fazer de uma outra maneira, no propósito que era outro propósito que Ele tinha, que vai abranger o que era para mim também. Mas fazer da maneira que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer. Então, quando a gente priva uma vida, além de fugir da nossa ética cristã, ela está privando o que Deus tinha para aquela criança. Ainda que ela venha com alguma deficiência crônica. Ainda que não seja desejada. Uhum. Porque, olha só, o meu querer como cristão não pode ser superior ao querer de Deus. Quando a gente quer passar os nossos conceitos à frente do caráter de Deus, eu me transformo num ser que luta contra a luz. Eu me transformo num ser que busca lutar, contender contra aquele que nunca perde batalha. Quando eu busco a minha felicidade a qualquer custo, e isso está dentro da moral, da ética, a qualquer custo, nos custa muito caro, custa vidas, custa propósito. Não é? Tanto é que quando Deus ele chama Abraão, né, ele fala para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, tal, né? Abraão ali, ele por erro ele leva Ló. Mas o propósito era para Abraão, porque o que Deus tem para você é para você. Deus tem para mim, tem para Edna, para Edna. São propósitos específicos e individuais, que nós somos únicos para Deus. Né? Então, quando você interrompe uma vida, você está interrompendo uma história de que aquela pessoa, talvez ela iria revolucionar algo em Deus na Terra. Iria fazer algo que somente ali Deus tinha confiado para ela fazer. E você pode estar mudando todo o curso de uma história toda, de uma nação, de uma geração, através de um ato seu de você ditar, né, determinar uma regra, um conceito, que você acha que é o melhor para ser feito, né? Até eu estava comentando com você antes da gente começar sobre Beethoven, né? Sim. Que um professor ele foi ali explicar sobre a lógica humana, como muitas vezes a lógica humana ela é falha, porque às vezes a pessoa ela acha que pela lógica o certo é se fazer, né? Pela lógica é melhor abortar, porque não vai ter condição, porque vai nascer com problemas, eu não tenho estrutura emocional, e aí pela lógica eu vou, né? Aí ele conta um caso para os alunos dele, ele fala que havia uma família com 4 filhos, aonde era uma família muito pobre, o pai tinha sífilis e a mãe tinha trombose. Então os dois já tinham problemas ali de genética, né, que iriam interferir na genética. Um filho, o primeiro filho, nasceu cego. O segundo, morto. O terceiro, surdo. O quarto tinha tuberculose. Aí ela estava grávida do quinto. Falou, e agora? Né? Chega para os alunos e fala, o que vocês diriam para essa mãe? Para ela abortar? Porque você viu que até agora não deu nada certo. Que sobreviveu aqui está tuberculoso. Né? Pela lógica, é melhor abortar então? Né? Aí os alunos lá começam a discutir, uns que sim, uns que não. E aí ele fala, se ela tivesse abortado esse quinto filho, não nasceria Beethoven. Né? Então, quem somos nós para determinar algo, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Porque quando a gente determina algo, a gente anula o propósito. Anula o propósito. Anula
aquilo que Deus planejou desde antes de sermos concebidos. Nós anulamos isso. Por consequência da falta de conhecer a Deus, de relacionar com Deus. Não é? De termos relacionamento com Ele. Exatamente. E nós temos que entender que quando nós estamos com Cristo, a nossa vida, ela tem a ver com Ele. Sim. Não com o mundo. Então eu não vou me adequar àquilo que o mundo acredita, aquilo que o mundo dita que é certo ou não, que é lógico ou não, porque eu não estou vivendo para o mundo. Eu só estou no mundo, mas não faço parte dele. Então, se eu estou com Cristo e nova criatura eu sou, já não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. E eu sou um servo da orelha furada, porque Ele é o meu Senhor, né? Sim. Então, como que eu vou determinar isso, né? É porque quando entendemos que somos servos do Quírios, do verdadeiro, do Senhor, daquele que é Senhor como dono mesmo, a gente entende que o tempero, o sal que nós levamos, a luz que nós somos, o farol que somos para aqueles que buscam a Cristo, para aqueles que só serão saciados por Cristo, é entender que não é a minha luz que está brilhando, mas é a de Cristo. Sim. Que Cristo quis que nós... Travou? Vou conectar. Nós tivemos uma falha técnica aqui. Mas voltou. Mas só para a gente concluir esse pensamento, a gente estava nessa linha de raciocínio, quando nós somos luz para o mundo, a luz que brilha não é a nossa, é a de Cristo. Porque em nós não há algo de bom. Não tem como eu escolher entre o bem e o mal. Não existe isso para o cristão. O yin e o yang, né? Um pouquinho de bom no que é ruim, um pouquinho de ruim no que é bom. Isso para nós não tem. O que tem para nós de bom é Cristo. Porque Jesus fala assim, por que me chamas de bom? Ele fala para o jovem rico, por que me chamas de bom? Se bom é só o Pai. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando que ele não é bom, que é só Deus que é bom. Ele está falando assim, olha, se você não me reconhece como Deus, eu não posso ser bom para você. Não é? Jesus só vai ser bom. Tudo isso que a gente está falando sobre ética, sobre luz, sobre tudo que a gente falou aqui hoje, só faz sentido para aquele que reconhece que Jesus é bom. Não é? Porque se a gente não reconhece que a ética que Jesus nos deu, a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo, agora passa, quando nós olhamos para o universo inteiro, há uma lente diante dos nossos olhos, e essa lente é Jesus. Se nós entendermos isso, que quando nós olhamos para o mundo, os descrentes, e olhamos para aquelas pessoas que estão à nossa volta, e que podem nos proporcionar felicidade, porque é isso que a ética é a busca pela felicidade. Quando a minha ótica passa pela lente de Jesus, eu passo a entender que todos, inclusive um feto de má formação, um feto indesejado,
um feto de fruto de estupro, de qualquer outra coisa, é ele que vai me trazer alegria. Então, privar um nascimento, eu estou privando experimentar alegria. Romanos 12:2 fala que não vos conformeis com as coisas desse século, mas renovai conforme o vosso entendimento, para que possa experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Sim. Se nós não renovarmos, se tudo que o mundo trouxer para nós, se tudo que os descrentes trouxerem, teses que fazem, existem teses que se a gente for estudar, a gente fala só ouvir o pró-aborto. Porque os caras são bons, os caras são inteligentes. Sim. Mas agora, essa aqui, a palavra de Deus, é a minha visão. Ela é a minha ética. E com Deus, ou você é amigo dele, ou você é inimigo dele. Sim. Não tem meio tempo. Quem não se junta, se espalha. Tiago, ele fala, no capítulo 4, no versículo 4, ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, quer dizer, com Deus é tudo muito claro. Ou você está com ele, ou você está contra ele. Sim. Né? Então, se eu não estou com ele, se eu vou me adequar ao mundo, eu vou querer me adaptar, porque hoje mudou, porque hoje as coisas são diferentes, né? Hoje a mulher, ela tem o seu direito de escolha, ela pode decidir sobre o seu próprio corpo. Se eu me adequar a isso, a essa modernidade, né, a essas bandeiras feministas, né? Então eu estou fechando o templo do Espírito, estou mandando o Espírito Santo embora da minha vida. Não, aqui você não domina mais, que agora a casa é minha, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Então eu sou inimiga de Deus. Sim. Porque eu me adequei a todos esses conceitos e todas essas revoluções aí, né? Eu vou me amoldando ao mundo, né? Eu vou me deixando ser moldado. Hoje pode. Hoje tudo bem. Aí, todo mundo faz. E aí isso não é crer. Não. Isso não é crer. Não. Quando a gente crê, a gente vive para Ele. Vive segundo Ele. Mas você só vai colher esses frutos no céu? Não, a gente já colhe já. Sim. Porque exatamente. O reino de Deus já tem um rei. Já foi inaugurado. Já existe um rei. Já existe aquele. Nós já estamos nesse reino. Já estamos vivendo esse reino. Sim. Ainda que temos tribulações, ainda que passamos por guerras, que passamos por perseguições, mas já existe esse rei. Sim. Porque ele nos transportou. Ele nos tirou ali do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Sim, é verdade. Nós já estamos no reino dele. Sim. Né? E Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Então, por pior que possa ser, né? Porque as tribulações nós vamos passar, porque o próprio Jesus nos afirmou isso, né? Mas nós estamos com ele, né? Então, você levar uma vida com o Senhor, ela é muito mais leve do que você estar contra ele, porque você está contra o reino, você está contra ele, né? Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode fazer. A Edna está atenta aí no Facebook. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer. Uma coisa que é interessante a gente falar também, Jéssica, é a respeito da própria lei. Porque a lei, ela assegura o direito, né, desde o ventre da mãe, a lei já está assegurando a vida a esse feto. Lá no artigo 2 do Código Civil, ele fala que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então já a lei já ampara, né? Prova disso que a mulher, quando ela está grávida, ela tem ali os direitos em relação à saúde, né? A pré-natal, até pelo SUS, né? Uma coisa que é exclusivo não, mas que o Brasil tem de importantíssimo, né? E assegura esse direito, né? Sim, todo o acompanhamento, né? Gestacional,
A mulher, ela tem esse direito, né? Amparado pela lei. Então, a lei, ela está amparando, né? Mesmo que já existem, né? Projetos de lei, tudo como em alguns outros países que já foi liberado. Até está falando daquele país A Bélgica, da quando o Bélgica. Papa, né, agora o Papa foi contra o aborto e foram 300 mil pessoas da Bélgica, cristãos, católicos, que apostataram da fé, porque queriam que o aborto fosse aprovado pelo Papa. Então, assim, de várias vertentes de pensamentos cristãos, isso tem assolado. Sim. Isso tem. Sabe por quê, Renata? O diabo não quer provar que Deus não existe. Ele sabe que Deus existe. Sim. Né? Uhum. O diabo quer provar que ele quer nos mostrar, ele quer se disfarçar através de nós, ele quer tentar nos desviar do caminho de Deus, mostrando que tudo pode ser relativo. Olha a importância do relativismo. Por que não? Por que você não pode comer? Por que você pode sim? Você vai ser igual a ele, você vai, né? Uhum. Então, assim, o grande objetivo das trevas hoje de Satanás não é provar que Deus não existe. Uhum. O Nietzsche fala assim, falava, né? Deus está morto. Os homens o mataram. Os homens o matou. Essa é a ideia do Império das Trevas hoje. Que o homem vá matando Deus dentro dele mesmo. E a Bíblia fala que horrível coisa é que apaguei o Espírito Santo. Se nós apagarmos o Espírito Santo dentro de nós, e não é ele que nos abandona, é nós que o vamos apagando, porque há uma relação, há uma construção de uma relação entre Deus e os homens, sim, não é? Uhum. É dar lugar ao diabo. Exatamente. E a Bíblia fala, não deis lugar a ele. Não é? Porque se nós formos criados à imagem e à semelhança de Deus, a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer um aborto, eu não estou somente cometendo um assassinato, mas eu também estou me voltando contra o próprio Deus, porque se eu sou imagem e semelhança dele, e eu estou fazendo algo completamente inverso daquilo que é Deus, então eu estou indo contra ele. Sim. Né? Então eu estou, além de matar, ainda estou indo contra o próprio Deus. Né? Porque Deus, ele nos criou para se relacionar com o homem. Por isso que ele criou o homem. Né? Porque ele ia ali no jardim se relacionar todos os dias. Né? E aí, como é que tá? Comer uma fruta nova, deu um nome pro bichinho novo, como é que é? Né? Porque Deus, ele quer se relacionar com o homem. Né? Então, quando você toma essas atitudes, você está quebrando esse relacionamento com ele, você está se apartando do Espírito Santo, né? E você está levando uma vida completamente sozinha em relação a Deus, né? Sim, porque se a gente for pensar em relacionamento com Deus, a gente vê que Deus se relacionava entre ele mesmo, né? A Trindade se relacionava entre eles ali, de uma forma perfeita. Uhum. Mas eles criaram um homem mesmo sabendo que o homem iria pecar. Sim. E eles deixaram a sua perfeição e colocaram um ser imperfeito que eles sabiam que era imperfeito, para se relacionar com eles. E levaram essa relação a um novo nível quando falaram, olha, eu morro por eles. Não nós matamos porque somos deuses. Nós recebemos de Deus a graça para nos mostrar que quem morreu pela humanidade foi Ele. E Ele escolheu isso desde antes da formação dos homens. Sim. Quando eu me faço de Deus, por isso eu chamo de idolatria, para mim o aborto é uma idolatria. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de deuses, né? de Maloque, daí
Eu não vou nem entrar por esse lado de sacrifícios humanos. Sim. Mas quando a ideia, somente no campo das ideias, Eu adoro a mim mesmo. um cristão já falar, olha, eu sou a favor do aborto, ele está adorando a si mesmo. Ele está criando para si um Deus. Sim. Ainda que no mundo das ideias, ainda que eu nunca tenha provocado um aborto, ainda que eu nunca tenha tentado um aborto, eu estou criando, eu estou me tornando, me fazendo um Deus. E é ferir o primeiro mandamento. Então, um cristão a favor do aborto é algo impossível de entender, mas que não é inexistente no nosso meio. Não é algo inexistente. Já existem pessoas e tentando formar até teorias para provar com versículos isolados e de fora do contexto que isso é possível. Né? Sim. E assim, para a gente, né, encerrar essa conversa também, vamos pensar assim, se no passado essa pessoa cometeu um aborto, né, e hoje ela é cristã, ela se arrepende do que aconteceu, pede perdão para Deus, né, porque agora já está feito. Sim. Né, já está feito, pecou contra Deus, né, mas existe o perdão de Deus para aquele que se arrepende, né, de todo o coração dele, né, porque às vezes pode ter pessoas que estão assistindo que já cometeram um aborto lá atrás, por imaturidade, né, por muitos motivos. A gente não está aqui para julgar ninguém, de forma nenhuma, né, nem levantar questionamentos de se é perdoado, se não é, se vai para o céu, nada disso, né, nós estamos trazendo esse assunto à luz da palavra de Deus. Não é minha opinião nem a tua. Sim, claro. Né? Nenhum momento a gente levantou nenhuma opinião aqui. Mas é importante destacar que se aconteceu isso, né, com alguém, se arrependa. Né? Se alguém que nos assiste aconteceu isso, eu vou ampliar um pouco mais. Para alguém que nos assiste que não conhece a Cristo, porque, irmãos, a gente não pode nomear pecado. Sim, exatamente. Ou classificar. Nomear, sim. A gente não pode classificar, ordenar pecados. Olha, esse pecado é maior do que aquele. Pecado é pecado. Pecado é pecado. O aborto foi um pecado? Foi. É um pecado? É. Só que para ele também existe perdão. Exatamente. Como o pecado da mentirinha que eu contei há 30 anos atrás. Como um assassinato. Como um assassinato e assim vai indo. Porque pecado é pecado. Pecado é pecado. Qual que é a diferença daquele que vive na graça e daquele que não vive na graça? Debaixo da graça. A graça vai mostrar os nossos pecados, mas ela vai nos fazer entender que há perdão para os nossos pecados. Vai gerar em nós esse sentimento. Vai gerar em nós que Deus, em sua infinita justiça e em seu infinito amor, nos perdoa de qualquer pecado. Sim. Então, se alguém cometeu um aborto, é só se arrepender do seu pecado. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo mesmo sendo nada? Tu não tem que fazer nada. Já foi feito. O que eu tenho que esperar de Deus? Nada. Já foi feito. Deus vai fazer mais? Infinitamente mais? Vai. Porque Ele é misericordioso. Sim. Mas o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Então é esse o sentimento que nós, como cristãos, como aquele que crê em Cristo, temos que ter. Nenhum pecado que eu possa ter cometido, por maior que ele possa parecer, por um gigante que ele possa parecer, pelo Golias que ele possa aparecer na minha frente, ele não
é maior do que o Deus que eu sirvo. Amém. É simples assim. Amém. Amém. Então, para a gente encerrar, ora para nós, orar, e eu creio que esse é um assunto bem extenso. Sim. Não dá para encerrar. A gente não vai esgotar ele não aqui tem hoje, como né? esgotar, não tem como esgotar, mas eu creio que ele esclareceu muito essa conversa, né? Com embasamento bíblico, né? Com tudo que Deus fala sobre, né? Sobre a importância de uma vida. Vidas valem mais do que coisas, né? Vida para Deus não tem preço, porque o preço já foi pago. Sim. Pela vida, né? Então eu creio que esse assunto ele vai gerar nas pessoas questionamentos, vai gerar buscas de respostas que talvez ficaram em aberto em algum coração, né? E vai gerar fruto. Amém, em nome de Jesus. Vai gerar fruto em nome de Jesus, fruto do arrependimento, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Leva o seu pensamento a Deus. Amém, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos proporcionou, de poder falar a Tua palavra, de poder meditar nela. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pois sabemos que a Tua palavra diz que aquele que diz que não pecou, esse sim já pecou. Verdade. E peço a Ti, Senhor, em específico do que nós falamos aqui, se alguém que nos assistiu hoje aqui, que nos assiste ou que ainda vai assistir, e tem sido atormentado pelo fato de ter abortado ou pelo fato de ter sido a favor do aborto e hoje não é mais, e isso tem atormentado o coração dela, o coração dessa pessoa, que ela possa ser transformada pela infinita graça Tua, que a Tua infinita graça possa alcançá-los, libertá-los, enchê-los de consolo, sabendo que o arrependimento não fica sem o consolo do Senhor. Verdade, Deus. Que todo coração que sangra não fica sem ser curado. Aleluia. Nós sabemos que ainda há bálsamo em Gileade. Por isso, então, Senhor, pedimos a Ti, derrama o Teu bálsamo daqueles corações que sangram hoje. Amém. Daqueles que ainda não entenderam a Tua palavra. Nós agradecemos por esse alcance que esse canal tem. Amém, no Facebook, no YouTube. Amém. E que a Tua infinita graça, que o Teu amor contagiante, o Teu amor constrangedor possa alcançar as pessoas que aqui assistiram, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Jéssica, aqui é um presente para você. Surpresa, tá, Jéssica? Você não tá sabendo o que é. Uma surpresa para você. Obrigado. Irmão, vocês não sabem o quanto essa caneca aqui foi clamada. Isso aqui é um humor interno, né? Vamos deixar para lá. Mas obrigado, Deus abençoe sua vida, viu? A oportunidade. Irmão, continue abençoando você. Vão vir aí kits, né? Porque pelo jeito vão ter muitas conversas, né? Amém. Vão ter muito, vou começar a fazer prato, bartelos. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, muito obrigada pela tua companhia. Que você tenha sido edificado com esse estudo, com essa palavra. Amém? E até a próxima. Fica com Deus. Um beijo grande para você. Deus te abençoe. Agradeço os patrocinadores. Mineiríssimo, Viva Sol, Juliano, Giovanni, Loja Giovanni. Quem quiser também patrocinar, quiser fazer parte deste projeto, você pode estar entrando em contato depois comigo pelo Facebook ou pelo Instagram. Amém? E vai ser uma alegria, uma honra poder ter você aqui também. Um grande beijo. E curte o canal da Renata lá no YouTube também, gente. Não esqueça, páginas marcadas. Dá um like lá, compartilha, assiste por lá também, tá bom? Amém. Isso aí, gente. Um beijão. Fica com Deus. Fica com Deus.